Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não existe acaso, para Deus não existe coincidência, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e creia que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? E eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, para sua casa, para sua família. Eu quero profetizar que no meio dessa guerra que você está vivendo aí, no meio desse problema, no meio desse furacão que se instalou bem dentro da sua casa, o Senhor está contigo. E quando a palavra de Deus fala que Deus está conosco, significa que Ele está à frente da batalha. Então, se significa que Ele está à frente da batalha, significa que a guerra já foi ganha. Então, eu vim ser profeta de Deus aqui para falar para você que essa batalha que foi travada dentro do seu lar aí já está ganha pelo Senhor Jesus, amém? Ele já colocou essa batalha na palma da sua mão, então acalma o seu coração, meu querido e minha querida, porque essa guerra você não vai ter que se pelejar, essa guerra é do Senhor Jesus. E eu já quero chegar te convidando para estar orando comigo, vamos orar. Porque a oração ela move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor. Ela abre porta, abre ferrolho de ferro, abre céus, tudo para me abençoar e abençoar você. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, viemos diante de Ti como pó, como cinza, como nada que somos, pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de Ti. Senhor, repreendo o devorador, o cortador, o migrador, o gafanhoto, o olho grande, a inveja, a língua que se bate contra nós, obra de macumbaria, feitiçaria. Senhor, coloco cada família nas Tuas mãos. Senhor, visita cada casa, Senhor Jesus, com Teus anjos, porque a Tua palavra diz, Senhor, que eles são nossos conservos e Tu dá ordem aos Seus anjos ao nosso respeito. Então, dê ordem aos seus anjos ao respeito dessa mulher que está na live, desse homem. Entra com socorro nesta casa. Se tiver alguém enfermo, tu já vai curando. Se tiver, Senhor Jesus, alguém com depressão e opressão, tu já vai libertando. Abre porta de emprego, Senhor. Repreende toda a pombagira contra esse casamento, todo levante do inferno. Entra com providência na despensa, na geladeira e dá vitória para esse povo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Gente, povo lindo de Deus, né? Eu quero dar uma satisfação aqui para vocês. Essa semana que se passou, eu coloquei vídeos antigos porque eu tive alguns compromissos, né? Então eu não coloquei vídeo essa semana. A minha agenda estava um pouco apertada, mas eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, eu nada sei, mas mesmo sendo vídeos repetidos, eu sei que tem muita gente que foi abençoada, muita gente que passou testemunho para mim. Porque é assim, né, irmão? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Você tá entendendo? E foram vídeos de 2 anos atrás que eu botei. Aí tem pessoas que eu sei que notou, né? Porque eu tô com cabelo curto. Aí, de repente, aparece um vídeo com cabelo grande, né? Então, já quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu quero falar para você que está nessa campanha dos 2 meses, que ela vai se fechar agora, no final de outubro. Se o teu nome não está aqui, corra aí e coloque. Eu vou estar lendo aqui o nome de cada um, tá? Que está na campanha. Você está na campanha, dá um eu, pastora, tô aí contigo na campanha em nome de Jesus. Se teu nome, se eu não li, você coloca nos comentários, pastora, coloca o meu nome. Amém? Então vamos lá, vou botar minha luneta aqui, povo lindo de Deus. Tava com saudade de vocês, gente. Estavam com saudade de mim? Oh, aleluia! Vamos lá. Vou começar por aqui. Alessandra e Genésio, Thaís, Victor e Lucas, Ana Paula Ardamo, Ana Luísa, Yuri, Miguel, Maria Aparecida Ardamo, Alessandra Aparecida, Maria Auxiliadora Ardamo, Victor Carvalho Espíndola. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Agora que eu tô vendo aqui.
Tá ligado aqui minha notificação. Vamos lá. Onde eu parei? Yuri Miguel, Maria Aparecida Ardamo, Alessandra Aparecida, Maria Auxiliadora Ardamo, Victor Carvalho Espíndola, Carlos Coelho, Esther Coelho, Alcilene de Sá Freire, Alcilene, meu beijo, Antônio Roberto, Felipe, Davidson Felipe, Aparecida, Evangelista Aline, Maria Monique, meu beijo, Maria Monique, vou marcar para tu pregar aqui. Elisa Rafael Viana, Alexandre, Luiz Otávio, Milena, David, Elisa, minha amiga, Adriana Diego, Maria Aparecida, Maria Aparecida, Leandro, Daniele, Isaac, Diego Emerson, Vitória Breno, Eloá e Dani Cirino, Laura, Michele Soraya, Pedro Henrique Murim, Matheus Murim, Maria Ferreira, Marineide dos Santos Silva, Marli David, Wilson, William, Marlise Vinícius, Maria de Fátima, Cristina W. Oliveira, Silene Ascioli, Adriana Diego, Cirlei Matias, Jaqueline Rodrigues, Tayane Freitas e Adriano, Lavínia, Helder Reis e Luciana Matos, Neide, Elaine, Gabriela, Lucas, Daniel, Juliana, Yuri, Yali, Raquel Silva, Renata Teixeira e Adriano, Verônica, Ágata, Kathleen e Késia, acho que é Késia. Núbia Oliveira e José Ramos, Maria de Fátima e Heraldo. Gente, eu desliguei aqui, mas parece que eu não desliguei. Vou tentar de novo aqui, ver se some aqui, as notificações estão aparecendo. Núbia Oliveira e José Ramos, Maria de Fátima, Heraldo, Érica, Maria Ferreira de Oliveira e Genival, Cláudia, Nilceia e família, Suelen Correia Reis e Marcos Vinícius, Talita, Elvis e Miguel, Patrícia Ferreira e Renato, Maria de Fátima Correia e família, Nadir Fortunato e família, Letícia Verley, Alexandre Rodrigues, Kátia Verley, Kátia da minha igreja, Michele de Castro e família, Quitéria, Celso, minha amiga Kiki, Josiane, Rayane, Letícia, Nicolau, Nicolas e José Cláudio, Maria da Conceição Azevedo, Wallace e Elaine Azevedo, Victor Emanuele Azevedo e Camille Machado, minha tia Sara e meu tio Biara, Patrícia Andrade e família, Adriana Cristina e família, Damião Conceição dos Santos e família, Neide Ferreira, Gabriela, Neide Ferreira, Gabriela, Júlia, Michele, Janete e família, Yuri, Lucas, Darsone, Luiz Cláudio, João Victor. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida. Esse é o povo que está na oração em nome de Jesus, que dos 3 meses que vai se encerrar agora no final de outubro lá no monte. Então, se teu nome não tá aqui, já coloque ele aí no nome de Jesus, tá bom? Gente, estão escutando os fogos, né? Por causa da eleição. Mas, pastor, a eleição passou, mas eu tô gravando hoje, que é sábado, entendeu? Porque durante a semana eu não vou ter tempo para gravar. Então, por isso que eu tô gravando hoje, no sábado. Aí, no caso, vocês estão escutando tudo isso que é um dia antes da eleição, né? Então, já quero te pedir perdão em nome de Jesus, que minha agenda tem andado muito apertada, tá? Então, se eu não fizer assim, eu não consigo colocar os vídeos. Tá bom, gente? Então, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tem aqui, tem no YouTube, né?
tem no Instagram, tem no Kawaii, tem no Facebook. Coloque já o seu joinha, né? Não saia daí sem dar o seu joinha, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que é o seu like. Toda vez que você dá o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa pro feed de outras pessoas, e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou nesse tempo para evangelizar e levantou você para me dar a mão e para vir comigo. Então venha comigo no nome de Jesus, que vidas vão ser alcançadas através da sua família, através da sua vida. Então, em nome de Jesus, já quero te pedir para você compartilhar lá no seu Facebook. Pede aí pro povo, olha, adiciona aí em nome de Jesus, porque se inscreva no canal, porque é um canal abençoado, um canal edificante para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero pedir que você abra a sua Bíblia, mas antes, gente, eu quero falar sobre a campanha. Essa semana tem campanha! Ô, glória! O Senhor, na verdade, me deu essa campanha desde semana passada, mas semana passada eu não consegui colocar vídeo, tá bom? Vai ser uma campanha de 3 dias, vai começar quarta, quinta e sexta, tá? E nós vamos falar sobre tempestades na nossa vida. E o nome da campanha é Deus acalma a tempestade na minha vida. Eu vou falar sobre 3 tipos de tempestade. O primeiro dia eu vou falar sobre a tempestade que enfraquece a nossa fé, que faz a gente ter pouca fé, que faz a gente querer paralisar. O segundo dia eu vou falar sobre tempestades que nos faz desesperar, nos faz desacreditar naquilo que Deus tem para nós. E o terceiro dia eu vou falar da tempestade que faz a gente desistir, pular do barco, meter o pé. São 3 tipos de tempestades que eu vou falar nessa campanha. Eu não sei qual tempestade você está vivendo. Se a tempestade se instalou dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu ministério, ou na sua saúde, na sua vida sentimental. Eu não sei qual foi a área que se instalou uma tempestade, mas ela vai ter que bater em retirada em nome de Jesus, porque quando Deus entra, alguma coisa acontece na minha vida e na sua vida. E essa campanha vai começar quarta-feira, amanhã, em nome de Jesus, amém? Então não perca, já vai colocando aí nos comentários, pastora, tô nessa campanha aí em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 18, que conta a história de Jael, tá? E Cícera. Na verdade, ela conta a história de Débora, Baraque, Jael e Cícera. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: Põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar: Há aqui alguém? E responderás então: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou a terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Amém? Essa é uma palavra gloriosa que ela nos conta a história de Débora e Baraque. A palavra de Deus, se você lê no começo do capítulo 4, vai falar a opressão dos cananitas. Eles eram um povo que oprimia, tá bom? O povo de Israel. Mas a palavra fala no começo do capítulo que depois da morte do rei Eude, Israel desobedeceu a Deus. E toda vez que Israel saía da posição que Deus tinha separado para Israel, que Deus tinha instruído Israel, que do jeito que eles tinham que ficar, você está entendendo? Deus fortalecia a mão do inimigo. Mas como assim, pastora? Deus fortalece a mão do inimigo? Fortalece sim. Se você estiver fora da posição que Deus colocou para você ficar, Deus fortalece sim a mão do inimigo. Você tá entendendo? E aqui Deus havia fortalecido a mão do exército inimigo de Israel. E a palavra vai dizer
que aqui Deus, no capítulo 4, versículo 2, vai falar: e entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era capitão de seu exército. Deus pegou e entregou todo o poder, você tá entendendo? Na mão do exército inimigo. O exército inimigo ali tinha um grande arsenal, um grande poder bélico, porque Sísera era o chefe da guarda, e a palavra vai dizer que Sísera tinha 900 carros de ferro, eram carruagem, que nas rodas tinham lanças, você tá entendendo? Para quando a carruagem passar, já machucar o cavalo do inimigo e o cavalo já cair e fizer que a pessoa que tivesse montada no cavalo caísse também. Você sabe que uma queda de cavalo, ainda mais se o cavalo estiver correndo, não é mole não, a pessoa quebra a perna, quebra a coluna, quebra o braço, fica paralítico, fica tetraplégico, né? Então, a palavra vai dizer que Deus fortaleceu o exército do inimigo porque Israel não estava na posição. Mas a palavra também vai dizer no capítulo 4 que então os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros. Então, os filhos de Israel começou a clamar ao Senhor, porque viu o tamanho do perseguidor deles. Eles ficaram com medo. Muitas das vezes, quando a gente sai da presença do Senhor, sai da posição que Deus nos colocou, Deus usa o nosso perseguidor para fazer que nós venhamos voltar para a posição que Deus quer, para a direção que Deus quer. Então, já quero te falar para você, meu querido e minha querida, se você está fora da presença do Senhor, você está fora de alguma forma daquilo a qual o Senhor te colocou, no lugar que Deus te colocou, eu quero que você fique atento, porque o Senhor também aumenta a força do nosso inimigo. Você está entendendo? Mas por quê? Ah, mas pastora, mas Deus não é Deus ruim, não. Mas Jesus é pastor de ovelha. E no final do cajado do pastor, se você ver, tem um ancinho assim, e esse ancinho é para pegar a ovelha fujona, e toda vez que ele pega a ovelha fujona, ela sempre sai mancando, porque aquele ancinho machuca. Então eu quero dizer, quando a gente sai da presença de Deus, do foco que Deus colocou a gente sempre vai se machucar. Você tá entendendo? Sempre vai ter perdas no meio do caminho. E Deus me trouxe hoje aqui para perguntar para você: o que você está disposto a perder por não estar na presença e do jeito que Deus colocou que você estivesse? Faz essa pergunta para você: o que você está disposto a perder? Porque aqui haveriam perdas. E a palavra de Deus vai dizer que Deus levanta Débora. A palavra diz que Deus levanta Débora como uma mãe em Israel. Débora era profetisa e era juíza. E ela ficava debaixo no versículo 5 fala assim: e ela se assentava debaixo das palmeiras de Ramá, em Betel. Então tinha um lugar apropriado que Débora ficava, e as pessoas iam até Débora. Você tá entendendo? Mas olha que interessante, a palavra já começa assim: e Débora era mulher de Lapidote. Então eu já aprendo algo, que apesar dela fazer a obra de Deus, de não ser só juíza, ser profetisa, ela tinha uma vida, ela tinha um casamento. E quantas mulheres às vezes se entregam totalmente na obra de Deus e esquece a sua casa? Você tá entendendo? A palavra de Deus em nenhum momento fala que ela esqueceu a casa dela, muito pelo contrário, exalta ela, fala assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então já exalta ela como esposa. Então, independente do cargo que Deus colocou na sua mão, não é para você largar a sua casa, é para você cuidar do cargo que Deus colocou na sua mão. E Deus já está falando com alguém aqui. E cuidar da sua casa. O nosso mal é que a gente se entrega totalmente na casa de Deus, se esquece da nossa casa. Lembra? Davi deixa o arraial, pega todos os homens, deixa só as mulheres e criança e vai para uma guerra, vai para uma batalha. Você tá entendendo? Que nem sequer era dele. Ele vai, e sabe o que acontece? O inimigo entra no arraial, queima tudo, rouba tudo, leva as mulheres e crianças, porque ele não deixou ninguém de guarda. Então, o que eu já aprendo com isso? Eu aprendo que, apesar de eu estar na obra de Deus, a minha casa tem que estar
com guarda, e o guarda sou eu, que o Senhor me levantou dentro da minha casa. Então, se você está na obra do Senhor, saiba que as suas armas, sua espada não pode abaixar, o seu escudo não pode abaixar, porque você está na obra de Deus e o inimigo está lá, mandando alguém lá visitar e fazer retaliação dentro da sua casa. Então, eu já aprendo aqui com Débora que ela era esposa, mas ela era juíza e profetisa. Então, significa que ela não deixava brecha. E a palavra vai dizer que ela manda chamar Baraque, que era o rei. Ela manda chamar Baraque, olha, manda chamar Baraque. Baraque vem. Só que Deus já havia falado com Baraque, porque antes de Deus usar um profeta para falar, gente, eu tô igual metralhadora hoje, eita glória. Antes de Deus usar um profeta para falar comigo e contigo, ele já falou conosco. Mas às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Ai, esse sou eu que tô pensando. Ah, isso não é Deus. É Deus falando contigo, mulher. É Deus falando contigo. Para com isso de achar que é coisa da sua cabeça. O Espírito Santo fala 24 horas conosco. Nós que temos o coração duro, mente petrificada, o Espírito Santo tá falando, tá fazendo sinal. Você tá entendendo? E a gente tá esperando um vaso ex que te diga assim. Mas quando o vaso vem, quando Deus usa alguém através da palavra ou através de visão, de revelação, de profecia, Deus já falou com o vaso. Você tá entendendo? É só confirmação. E ela vira para Baraque e fala assim, olha, o Senhor já não falou contigo que é para tu juntar o exército. Deus já tinha falado com ele, mas ele ficou com medo. E muitas das vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente fica com medo. Deus fala conosco e a gente fica com medo. A gente fica realmente esperando um vaso vir marchando na nossa direção, dizendo, eis que te digo assim, quando você é vaso, querida, você é vaso, querido, o Senhor fala contigo. Porque antes de Deus usar qualquer vaso, Deus vai falar contigo primeiro na palavra, vai falar no louvor, vai falar nas oportunidades, vai falar através de sonho, vai falar com você no oculto, no secreto. Você tá entendendo? De alguma forma o Senhor vai falar. Mas para o Senhor falar, você tem que estar com o ouvido apurado, porque quando você não está com o ouvido apurado, você não escuta a voz de Deus. Você tá entendendo? Você escuta um murmúrio e você não distingue aquele murmúrio. Baraque, ele ouviu a voz, mas ele temeu, ficou com medo, porque ele olhou para aquele exército e ele não acreditou. Não acreditou. Você está entendendo? Deus já tinha falado, junta tudo, Baraque. Junta tudo, porque essa guerra eu já te entreguei, já essa batalha já é. Mas ele temeu e tremeu. E quantos de nós, no meio de uma batalha, trememos e trememos de medo? Muitas das vezes olhamos para o nosso adversário e achamos que o nosso adversário é grande, só porque ele é gigante, porque ele ruge. Você tá entendendo? Olha, a tática do inimigo é sempre nos assustar, porque a partir do momento que você fica com medo, você sai da batalha. A partir do momento que você fica com medo, o pânico te toma ao ponto de você nem querer sair do lugar, porque o pânico é tão grande no meio da guerra que você tem medo até de atirar a tua lança. Você tem medo até de ir lá lançar a sua espada, porque de tanto medo que você tá. Você tá entendendo? Lembra de Gideão, que Deus vira assim? Eu gosto muito da passagem de Gideão, porque Deus fala assim, olha, Gideão, os covardes e medrosos ficam para trás. Por quê? Porque o covarde, a pessoa covarde, ela não, ela vai embora. Você tá entendendo? Ela não fica. E a pessoa medrosa fica paralisada com medo. Então, um covarde, um medroso, não tem lugar na guerra para ele. Você tá entendendo? E aqui, Baraque estava com medo. E a palavra vai dizer que Débora chama a atenção dele. Você tá entendendo? E o medo era tanto que ele fala assim, não vou para essa guerra se você não for. Se você não for, Débora, comigo, eu não vou. Agora você vê, um homem só vai para uma batalha se uma mulher fosse. Mas ela não era uma mulher, ela era a profetisa do Deus eterno. Então eu quero te dizer que tem certas guerras que você tem que entrar, mas tem que entrar com a presença de Deus, porque quando você não entra com a presença de Deus, você perde a guerra. Lembra de Davi? Deus fala assim, olha, Davi fala assim, Senhor, é para mim para essa guerra? Deus fala assim, olha, Davi, você fica debaixo da copa das
amoreiras. E quando você ouviu o barulho da marcha, era a marcha dos cavalos celestiais, você sai porque a minha marcha já foi na sua frente. Davi não ia para uma batalha se Deus não fosse. E era isso que Baraque estava falando. Baraque estava falando: Débora, se você, que é mulher de Deus, não vai comigo, eu não vou sair nem do lugar. Você tá entendendo? Se Deus não for na minha batalha e na sua frente da sua batalha, não saia do lugar. Baraque entendeu, mas ele não só entendeu, mas ele continuou com medo. Por ele ter medo, Deus levanta a Débora e fala assim: eu vou. O Senhor vai entregar essa batalha na tua mão, mas não através das tuas mãos, através de uma mulher. Aí eu começo a pregar. Eu gosto muito dessa passagem, gente, porque aí entra Jael. Jael era uma mulher, gente, presta bem atenção. Ela era uma mulher. Ó, e fala assim: Jael saiu, vou ler porém, Cícera fugiu a pé, versículo 17. A tenda de Jael, mulher de Eber. Ela era mulher de Eber. Então, Eber tinha um bom entender. Ele era amigo do rei cananita. Você tá entendendo? Então, havia paz nessa casa. Presta bem atenção, Cícera, quando foge, quando lá na batalha começa a batalhar e o Senhor começa a passar espada no exército de Cícera, apesar de Cícera ter 900 carros, como eu falei aqui, expliquei como era o carro, tinha as rodas, né, que tinham lanças nas rodas e já machucavam os cavalos, os cavaleiros ali, as pessoas no campo de batalha já matavam ali. Mas Deus havia entregue essa batalha na mão de Baraque. Então, não adianta, quando Deus entrega o inimigo na sua mão, não adianta levantar A, não adianta levantar B, não adianta levantar C. Entregou, tá entregue. Você tá entendendo? Deus havia entregue. Então, por mais que tivesse carro, tivesse cavaleiro e o carro dele tivesse lanças nas pontas, nas rodas, a guerra estava vencida. E a palavra vai dizer que o exército de Baraque começa a derrotar o exército de Cícera, ao ponto que Cícera desce do carro e começa a fugir no campo de batalha, e Baraque olha ele fugindo e começa a correr atrás dele. Você tá entendendo? E no meio do caminho ele entra na tenda de Jael, ele chega na porta da tenda, vê Jael, pede para Jael botar ele para dentro, e Jael bota ele para dentro, mas ele acha que ele entrou numa tenda amiga. Ah, meu querido, tenha medo do seu inimigo, não. Não tenha medo do seu inimigo. A palavra vai dizer que quando ele entra na tenda, ele está cansado, porque ele correu na batalha, ele estava numa peleja, e a primeira coisa que ele pede para Jael é água. Um odre de água, porque ele só queria ficar um pouco para que ele descansasse, para que ele pudesse continuar na fuga dele. Aí Jael, esperta, ela pega, não dá água, ela dá leite morno para ele. Sabe quando a gente quer que o filho durma? A gente dá aquele leitinho morno pro filho, mas a palavra fala que ela foi mansa, ela foi prudente, você tá entendendo? E ela dá um odre de leite quente para ele, chega com um cobertorzinho para ele, sabe? Acalmando ele. Provavelmente esse homem estava nervoso, porque esse homem tinha visto soldados dele perecer no meio do campo de batalha e agora ele estava com medo de perecer. Então ela teve calma e mansidão. O que eu entendo com isso? Tem guerras que a gente tem que, fechar a boca. Tem guerras que a gente tem que usar de sabedoria, de estratégia. Se você olhar para Jael, ela foi uma grande estrategista aqui. Você tá entendendo? Porque se ela dá água para ele, ele ia descansar e meter o pé. Entendeu? Primeiro ela passou confiança para ele. O seu inimigo tem que olhar para você, você tá entendendo? E não ver medo em você. Ele tem que olhar para você, sabe, irmão? Eu sei que às vezes a gente contar com o inimigo, a gente quer o inimigo bem longe da gente. Mas o Senhor tá falando assim: vou botar teu inimigo pertinho de você, para você agir calmamente, para você agir com prudência. A serpente, quando ela vai picar, primeiro ela observa. Você tá entendendo? Ela é prudente.
E Deus está colocando o inimigo na palma da sua mão, mas é para você fazer pá, inimigo, pá, inimigo. Não. É para você dar leite coberta para ele, para que ele durma. É para você falar com o seu inimigo com um sorriso no rosto. Ah, pastora, mas eu não estou sendo falsa, não, com o meu inimigo. Com o inimigo, querido, é joelho no chão em oração. Com o inimigo, querido, às vezes o inimigo tá falando de você, tá armando contra você, fazendo um laço contra você, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra o seu ministério. Pastora, mas eu não consigo rir. Vai ter que conseguir rir. Vai ter que conseguir falar com o inimigo. Vai ter que conseguir cumprimentar um inimigo, sabe? Aquela pessoa que te inveja, aquela pessoa que te calunia. Não é para você parar de falar com aquela pessoa, porque Deus fala amar pra gente amar o próximo. Você tem que aprender a amar o seu inimigo. Você tá entendendo? Pastor, eu não consigo, vai ter que conseguir. Irmãos, eu sei que isso é uma coisa muito difícil, mas você vai ter que conseguir amar o seu inimigo. Você tá entendendo? Porque se você não amar o seu inimigo, como é que Deus vai levar você pro céu? Se lá todo mundo tem que se amar, se nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, primeiramente, você já tem que começar a orar para Deus liberar o perdão, para que você comece a amar o seu inimigo, independente do que o seu inimigo fez. Se foi uma calúnia, se foi um levante, se foi uma mentira, se foi uma armação, né? Se foi um roubo, se foi uma traição. Você tem que amar e tem que perdoar, meu querido e minha querida. Você tá entendendo? E ser manso, gente, com o inimigo é ser manso, prudente, sorridente. O seu inimigo, ele tem que confiar em você. Porque quando o inimigo confia em você, ele não vai esperar nada que vai vir de você. Porque ele confia em você. Sabe por quê? Porque ele vai achar que você é um cão morto. E cão morto a gente passa direto. Ele já chutou, ele já humilhou, ele já pisou. Você tá entendendo? Então ele não vai esperar nada de você. Então sorria para o seu inimigo. Você tá entendendo? Essa mulher foi sábia, entrou um capitão da guarda, ele tinha poder. Você tá entendendo? Se ele quisesse, ele tinha matado ela também. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. O teu inimigo pode ter poder, o teu inimigo pode ter autoridade, o teu inimigo pode ter acesso a coisas que você não tem. Você tá entendendo? Mas eu quero te falar que quando Deus entra na sua batalha, o seu inimigo pode ter tudo isso, mas a batalha é ganha já ao seu favor. Se você agir com sabedoria e prudência. O que eu não posso fazer é bater boca, o que eu não posso fazer é ser rixosa, o que eu não posso fazer é murmurar, o que eu não posso fazer é contender. Eu sei que às vezes a gente quer bater boca com o inimigo, quer reclamar do inimigo, quer falar, eu vou falar umas verdades para fulano, porque fulano falou isso e eu não fiz. Você tá entendendo? Deus tá falando, acalma, 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 sabe? É igual dois países que estão em guerra. Crise diplomática, né? Que fala. Quando eles vão assinar um tratado de paz, você acha que eles se amam? Mas eles estão ali, estão apertando a mão, estão sorrindo. Você tá entendendo? Então é isso que eu quero te falar. No meio da batalha, você tem que ter mansidão. No meio de quem te traiu, de quem te feriu, você tem que ter um sorriso largo no rosto. E muito joelho no chão para Deus liberar o perdão, irmão, porque eu sei. Peraí. Perdão, gente. Meu Deus, bebi água aqui, eu engoli ar. Quando você é ferido, é difícil liberar o perdão. Quando alguém te magoa, você tá entendendo? Fala algo que você não fez, te persegue, é difícil liberar o perdão. Tá entendendo? Mas é o que eu sempre falo, gente. Quem limpa coração é o Espírito Santo. É ele que vai limpar coração, é ele que vai tirar, sabe, toda a ferida, toda a secreção. É como se fosse uma ferida que tem um pus. Você tá entendendo? Sabe aquela ferida que tá inflamada? Se eu colocar a mão ali, assim, apertar assim, né? Como eu tô apertando aqui, vai sair pus. Você tá entendendo? E se sair pus, vai sujar meu dedo. Né? Então, se você estiver sangrando, ferido, com uma ferida inflamada, você não está pronto para sarar outra pessoa. Primeiro você tem que ser sarado. Primeiro você tem que ser calmo, tem que ser manso, tem que ser prudente, tem que orar, tem que jejuar.
para que você possa lidar com a situação. Essa mulher aqui foi sábia, porque ela sabia que o exército de Israel estava atrás de Cícera e o inimigo estava dentro da casa dela. Então ela dá leite para ele, você está entendendo? Para que ele fique calmo, para que ele adormeça. A palavra vai dizer, bem aqui no versículo 21, fala assim, ó. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, perdão, aqui em cima no 19. Então ele lhe disse: Dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite. Ele pediu água, mas ela deu leite. Deu-lhe de beber e o cobriu. Irmão, pare de dar água, começa a dar leite. O que eu quero te dizer com isso? Tenha paciência com o seu inimigo. Você tá entendendo? O inimigo quer tirar a tua paciência, o inimigo quer tirar a tua calma, o inimigo quer tirar você do eixo, o inimigo quer tirar você do sério. A palavra fala que ela agiu mansamente. No versículo 21 fala assim: Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou-se de um martelo, chegando mansamente. Mansamente, mansamente é uma pessoa que chega sem fazer barulho. Deus está falando para você, fecha a tua boca, tá fazendo barulho demais, tá falando demais, tá batendo boca demais, tá retrucando demais. Tem guerras que você vai vencer no silêncio, tem guerras que você vai vencer no jejum, tem guerras que você vai vencer na oração. E quando você fala demais, você perde a guerra, você perde a guerra, você perde a estrutura, você tá entendendo? Perde a paciência e perde a saúde, porque aí tua pressão sobe. Se for diabético, o açúcar sobe. Se você tiver pressão alta, a pressão sobe. Se tiver pressão baixa, a pressão desce. Você tá entendendo? Essa mulher foi sábia. Deus hoje está falando de sabedoria no meio da guerra. Deus hoje está falando para pessoas que estão no meio de guerras, mas estão com medo, estão desnorteadas e não sabem o que fazer diante de uma batalha. Batalhas travadas dentro de casa, batalhas travadas em casamento. Quantas mulheres não têm noção daquilo que Deus preparou para ela? Perde a paciência com o marido dentro de casa. Homens perdem a paciência com a esposa dentro de casa. Irmão, para de dar água, é leite. Leite quente, porque é paciência, é tolerância. Você tá entendendo? Com o seu inimigo. Porque quem trata de inimigo é Deus, não é eu e não é você. Quem muda pessoas, muda caráter, muda essência é Deus, não é eu e não é você. Então acalma o seu coração. Você não vai converter ninguém. Quem converte é Deus. Você não muda coração de pedra. Quem quebra coração de pedra e mente de pedra é Deus. Então acalma o seu coração, pastora, mas você não entende. Esse homem me tira do sério, essa mulher me tira do sério. Irmão, eu entendo sim. Eu entendo, porque eu já passei por isso. Você tá entendendo? E eu dava água, eu não dava leite, porque eu não tinha paciência. Então eu tô te falando de cadeira. Tem que ter paciência com o inimigo. O inimigo você tem que levar, como costumava dizer minha mãe, na maciota. Você tá entendendo? Mas, pastora, meu marido é meu inimigo? Não. O seu inimigo é o que habita dentro da pessoa, o que está na pessoa. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, a nossa luta é contra o principado e potestades da região celestiais, do demônio que está influenciando aquela pessoa. Então, numa luta, eu já começo aqui já falar, tem que ter paciência e sabedoria. Tem que ser leite em vez de água. Você tá entendendo? E ela pega um lençol e joga por cima dele. Ela joga por cima dele, aquele homem tá cansado, porque muitas das vezes o inimigo já lutou tanto contra você, tanto, que ele tá cansado da própria batalha que ele levantou, da própria guerra que ele levantou. Aqui Cícera estava cansado da própria guerra que ele mesmo levantou, porque é ele que começou a oprimir o povo de Israel. Você tá entendendo? O inimigo às vezes cansa no meio da batalha, e é quando ele cansa que Deus levanta muita Jael. Deus levanta Jael. Aí a palavra vai dizer que ele adormece. Teu inimigo vai adormecer. Teu inimigo vai descer as armas, porque não vai aguentar e não vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. E a palavra diz que ela pega uma estaca
e um martelo. Presta atenção, naquela época eram as mulheres que montavam as tendas. Então ela tinha habilidade com a estaca e com o martelo. A palavra não diz que ela deu 2 estacadas, ela deu uma estaca só aqui. Você tá entendendo? Ao ponto que a estaca atravessou a cabeça dele. Você tá entendendo? Cícera morreu dormindo. As armas do teu inimigo vai cair. Eu vim aqui ser profeta de Deus para você, para falar. Em nome de Jesus, as armas, sabe? A guarda do seu inimigo vai cair, porque ele vai se cansar com a própria guerra que ele se levantou contra você. Porque Deus vai te dar mansidão, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia. Porque ninguém vence uma batalha no calor da raiva. Você tá entendendo? Ninguém vence uma batalha no calor da raiva. A gente tem que tomar atitudes e decisões na calmaria. Por isso que eu falo, olha, gente, tá com raiva, não faz a mala e sai de casa. Você tá entendendo? Ah, mas aí a gente brigou, aí eu vou fazer as malas, vou sair, vou embora. Nunca faça as malas. Você tá entendendo? Diante de uma briga. Tá? Espera as coisas acalmar, senta e conversa. Deus está palestrando com gente aqui, queria fazer as malas e sair. Talvez você não tá mais aguentando e Deus está falando, não é para você dar água. Quando você dá água, você alimenta o inimigo, é para você dar leite morno, para ele adormecer, para ele acalmar. Tem mulheres aqui, homens aqui que bota fermento na briga, coisa na discussão. Gente, a outra pessoa tá nervosa, fica em silêncio. Lembra, vou beber leite morno, vou beber leite morno, vou beber leite morno. Jael foi inteligente. Às vezes você tá perdendo o seu marido, tá perdendo a sua esposa por falta de prudência. Então seja prudente no nome de Jesus. A palavra vai dizer que Jael mata Cícera, sai da tenda e nisso tá vindo Baraque. E ela fala o que aconteceu. Entendeu? E Baraque sabe que Deus havia falado que aquela guerra ia entregar na mão de uma mulher. Deus vai entregar guerras aqui na mão de mulheres. Acalma o seu coração, querido, o seu casamento é seu. O inimigo não vai derrubar você, sabe? Não vai derrubar teu casamento, a tua casa, a tua família. Acalma o teu coração, querido. O inimigo não vai tirar tua esposa de casa, não vai derrotar você, não vai derrotar teus filhos, sabe? Acalma o seu coração, porque é tempo de dar leite morno, é tempo de descer na madrugada, é tempo de dar cobertor quentinho, sabe? Pra pessoa ficar calma, ficar mansa, porque se você der água, aquela pessoa vai ficar nervosa. Se você der inflamação, é como se o fogo tá queimando, aí você vai lá e coloca mais combustível. Quando o fogo estiver queimando, para de colocar combustível. Para de colocar, fecha sua boca. Pastora, mas eu não aguento, fecha a boca. Querido, vai pro banheiro, bota o joelho no chão, você tá entendendo? Não tem desculpa, a minha casa é muito pequena, não tem como orar. Vai pro banheiro. Quantas vezes eu orei no banheiro? Você tá entendendo? E deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Mas se você der água, vai inflamar. Se você botar gasolina, vai inflamar. O segredo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada é dar leite morno e cobertor. Aleluia! É paciência, paciência, paciência e paciência. Senão, querida, você perde a guerra, perde o casamento, perde marido, perde esposa e ainda perde filhos. Porque depois que um casamento é destruído, Satanás, o segundo plano dele é destruir os teus filhos. Então tenha discernimento, tenha sabedoria. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia. Calma o teu coração. Essa guerra o Senhor já colocou ela na sua mão, mas ela é vencida com muita paciência. Amém? Eu quero te convidar para estar orando comigo em nome de Jesus. Eu vou estar orando aqui, ó, pelo nomezinho do povo que tá na campanha, no nome de Jesus. Gente, amanhã começa a campanha. Deus acalma a tempestade na minha vida. Entendeu? São 3 tipos de tempestade que eu vou estar falando para honra e glória do Senhor Jesus. Então, no nome de Jesus, vem comigo que vai ser forte essa campanha. Vamos orar?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olharei e verei recompensa dos ímpios, pois que fielmente me amou, também amá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, viemos diante de Ti como pó, como cinza, como nada que somos, pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, abre os céus ao nosso favor, desfazendo os principados e a potestade da região celestial. Senhor, eu te apresento cada nome que está aqui nessa campanha, cada família, Senhor, que se colocou, Senhor, o nome nessa campanha. Eu te peço, coloca anjos dentro dessa casa. Repreende, Senhor, toda hoste maligna de Satanás, todo devorador, migrador, cortador, gafanhoto, obra de macumbaria, feitiço, Senhor, na Umbanda, na Quimbanda, na Catatumba, onde tiver o nome dessa pessoa, tu arranca de lá. Repreenda todo mal, todo laço, todo embaraço, toda fofoca, toda contenda, toda oração ao contrário, tu joga por terra. Dá a vitória para esse povo em nome de Jesus. Abre porta de emprego. Cura pessoas que estão com enfermidade, que estão com câncer, estão lutando, Senhor, contra o diagnóstico ruim. Senhor, tu entra com cura. Entra, Senhor, com libertação. Repreende depressão, opressão. Joga por terra no nome de Jesus. Visita a despensa, Senhor. Visita a geladeira. Visita a causa na justiça desse povo que está na campanha. Dá vitória, Senhor. Toma os casamentos, Senhor. Entra com união, com amor, paciência, perseverança. Fecha a boca dessa mulher, fecha a boca desse homem, Pai, é o que eu te peço. Toma cada um, Senhor, que vai entrar nessa campanha, Senhor, da tempestade. No nome de Jesus, que tu venha acalmar cada tempestade. Eu não sei qual a tempestade que o povo tá passando, se é na finança, se é na vida sentimental, familiar, Senhor, financeira, se é na saúde, Senhor, eu te peço, Senhor, porque quando tu tá no barco, quando tu entra no barco, toda tempestade tem que se acalmar. Então, em nome de Jesus, acalma a tempestade na vida desse povo. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Beijo grande. Até a próxima. Não saia daí sem dar o seu likezinho, que é o seu joinha, e compartilha esse vídeo no nome de Jesus. Amém? Até amanhã e não perca essa campanha, porque Deus vai acalmar tempestades aqui.